Sejam bem-vindos. Hoje vamos explorar a vida e as experiências místicas do Padre Pio, uma figura venerada mundialmente. Vamos descobrir histórias incríveis de pessoas que afirmam ter recebido suas bênçãos e sinais espirituais. O que torna esses sinais tão únicos? Além disso, vamos revelar o que o Padre Pio disse sobre 3 sinais específicos que poderiam mudar a sua vida. Não perca, vamos começar. Número 1. Os primeiros anos de vida do Padre Pio. Para entender completamente o que o Padre Pio disse sobre esses 3 sinais e por que ter, pelo menos, um deles te fará rico em breve, primeiro precisamos mergulhar na vida do Padre Pio. O Padre Pio tem uma história que parece quase uma lenda. Nascido como Francesco Forgione, no dia 25 de maio de 1887 na pitoresca cidade italiana de Pietrelcina, ele estava destinado a algo extraordinário. Filho de Grácia Maria Forgione e Maria Giuseppa de Nuncio, Francesco cresceu em um mundo impregnado de fé. Sua família, simples, de camponeses, era devota até o osso. A missa diária era obrigatória. O rosário noturno era uma rotina e os jejuns religiosos eram seguidos à risca. Seus pais, embora não soubessem ler, compartilhavam histórias da Bíblia com seus filhos. Isso inculcou uma fé profundamente enraizada em seus jovens corações. A infância de Francesco não foi fácil. Ele lutou contra sérios problemas de saúde, como gastroenterite aos 6 anos e febre tifoide aos 10. Mas encontrou conforto e força em sua espiritualidade, um dos sinais da verdadeira riqueza. Fala sobre isso em particular, mas vou falar mais sobre isso mais adiante. Foi durante esses tempos difíceis que ele experimentou pela primeira vez visões celestiais e êxtases espirituais, momentos que aprofundaram sua determinação de dedicar sua vida a Deus. Aos 10 anos, Francesco já estava trabalhando na terra, pastoreando o pequeno rebanho de ovelhas da família. Mas o que acontece a seguir é algo que você não vai querer perder. Aos 15 anos, a vida dele deu uma guinada radical. Um monge capuchinho que visitava o campo para coletar doações o incentivou a fazer um trabalho na igreja. Inspirou profundamente. Esse encontro colocou Francesco no caminho que o levaria ao seu destino. Decidido a se tornar frade, ele precisava de uma educação adequada. Seu pai tomou uma decisão ousada. Ele viajou para os Estados Unidos para trabalhar e economizar o suficiente para financiar as aulas particulares de Francesco. Depois de seus estudos, Francesco entrou no noviciado dos frades capuchinhos em Morconi. No dia 6 de janeiro de 1903, ele adotou o hábito franciscano e o nome de Fra Pio, em homenagem ao Papa Pio I. A maior parte de sua vida religiosa transcorreu no convento de San Giovanni, em Rotondo. Mas, de repente, aconteceu algo milagroso. Em 1918, o Padre Pio recebeu as feridas dos estigmas que refletiam as de Cristo, um fenômeno que despertou admiração e escrutínio. Apesar do ceticismo inicial do Vaticano, que levou a sanções temporárias, a reputação do Padre Pio só cresceu. A vida dele foi um farol de esperança e fé, e atraiu inúmeros seguidores. O compromisso dele não era só espiritual. Ele também se preocupava profundamente com a cura física. Ele fundou a Casa Solievo da Sofrência, um hospital perto do convento. Ao combinar sua missão espiritual com uma ajuda tangível aos que sofrem, o legado do Padre Pio é um testemunho do poder, da fé e do impacto de viver uma vida dedicada a propósitos superiores. A história dele continua inspirando milhões de pessoas, mostrando que a verdadeira fé pode mover montanhas. E você não vai acreditar no que o Padre Pio disse sobre os 3 sinais. Mas antes de chegarmos a isso, vamos nos aprofundar um pouco mais em sua vida extraordinária. Número 2. A extraordinária dedicação do Padre Pio. Ao sacerdócio e ao serviço, tudo isso enquanto lutava contra sérios problemas de saúde pessoais. Sua trajetória é uma profunda narrativa de dedicação espiritual, entrelaçada com a superação de adversidades pessoais que inspiraram inúmeras pessoas. Desde muito jovem, o Padre Pio sentiu o chamado para o serviço.
Aos 17 anos, ele começou seu caminho religioso formal no convento de São Francisco de Assis, na Úmbria. Mas esse caminho não foi fácil. Pio sofreu numerosos problemas de saúde, entre eles perda de apetite, insônia e enxaquecas, para citar alguns, que restringiram sua dieta principalmente a leite e queijo. Apesar desses reveses, esse período marcou o início de muitos fenômenos místicos que se tornariam sinônimos do seu nome. Você não vai acreditar, mas imagina que você está tão absorto na oração que parece levitar ou entrar em um estado de êxtase estonteante. Assim era o Padre Pio durante seus primeiros dias no mosteiro. Em busca de alívio, o Padre Pio foi transferido para um convento nas montanhas em 1905, mas, infelizmente, os problemas de saúde dele continuaram, mas a resistência dele se tornou evidente. Ele fez a profissão solene em 1907 e foi ordenado sacerdote em 1910 na Catedral de Benevento. O que é ainda mais notável é que durante um período de saúde frágil, ele pôde ficar mais perto da família. Em Pietrocena, ele escreveu cartas profundamente místicas para seus conselheiros espirituais, enriquecendo sua vida espiritual. E beles. Mas espere, tem mais. Vamos nos aprofundar no momento em que o Padre Pio retornou à vida comunitária no convento capuchinho de Nossa Senhora das Graças, em San Giovanni Rotondo, em 1916. Lá, no meio de seus problemas de saúde de um período de serviço militar durante a Primeira Guerra Mundial, sua busca espiritual se aprofundou. Ele se tornou um farol de esperança e, como é sabido, aconselhava seus seguidores a rezarem, terem esperança e não se preocuparem. Essa mensagem, simples mas poderosa, se tornou a pedra angular de seus ensinamentos. Agora, você pode estar se perguntando quais são os sinais de sua santidade. Como mencionamos brevemente antes, em 1918, o Padre Pio começou a exibir estigmas que se pareciam com as feridas de Jesus Cristo. Esse fato milagroso catapultou sua reputação, atraindo pessoas de todos os lugares que buscavam sua orientação e esperavam ser testemunhas de seus dons espirituais, que, segundo dizem, incluíam cura, profecia, bilocação e sim, até mesmo levitação. Enquanto o mundo se recuperava das consequências da Primeira Guerra Mundial, muitos encontraram conforto e esperança na presença de seu pai. Veetar. Seu enfoque da espiritualidade não se limitava à oração. Ele enfatizava a importância da confissão, da meditação e da comunhão regular. Ele se tornou guia espiritual para muitos, mesmo quando sua própria família se aproximava cada vez mais. Veja mais. A mãe dele faleceu perto do convento e, mais tarde, seu pai e seu irmão se mudaram para viver com ele. A compaixão do Padre Pio não se limitava apenas ao conselho espiritual e hoje ele executou um grande projeto para ajudar os pais. Em 1925, necessitado. Em 1925, ele havia transformado um antigo convento em uma clínica, lançando as bases para a Casa Solievo da Sofrência, um hospital que abriu oficialmente suas portas em 1956. Essa iniciativa não foi apenas um assunto local. Conseguiu fundos e apoio de todo o mundo, até mesmo das Nações Unidas, inicialmente geridos pelo próprio Padre Pio. Mais tarde, ele a confiou à Santa Sé, mantendo ainda um papel de supervisão depois de receber uma dispensa especial, pelo seu voto de pobreza. Adeus, Papa Pio XII. Mas você sabia que o Padre Pio também tinha o extraordinário dom da cura? Sim, é isso mesmo. Então vamos falar sobre isso, a seguir. Número 3. Curas. O Padre Pio, um nome que ressoa com histórias de curas milagrosas, enfrentou suas próprias batalhas de saúde ao longo de sua vida. No entanto, foi a sua capacidade de curar os outros que deixou o mundo maravilhado. Vamos nos aprofundar em alguns desses momentos incríveis em que o impossível parece se tornar possível. Vamos pegar como exemplo a história de Grácia, uma camponesa cega de nascença. Aos 29 anos, já conhecia bem o Padre Pio e o visitava com frequência na pequena igreja do convento.
Um dia, o Padre Pio fez a ele uma pergunta que mudaria sua vida. Você quer ver a graça? Sempre humilde, ele respondeu, claro que sim, mas só se não for por pena. O Padre Pio, com sua presença tranquilizadora, simplesmente disse, bom, você vai se recuperar, e a enviou para Bari, na Itália, para se encontrar com um médico renomado, amigo seu. Ao chegar, o médico avaliou sua condição e observou severamente, não há esperança para esta criança. Padre Pio só pode curá-la com um milagre, mas devo mandá-la de volta para casa sem operá-la. No entanto, sua esposa, comovida pelas circunstâncias, o instou a pelo menos tentar. Se o Padre Pio a enviou para você, deveria ao menos tentar operar um dos olhos dela. Seguindo esse conselho, um médico decidiu operar os 2 olhos dela. E o que aconteceu foi nada menos que um milagre. Grácia recuperou a visão. Transbordando de alegria, Grácia voltou para San Giovanni Rotondo e se ajoelhou aos pés do Padre Pio. Agradecida, além das palavras, ela pediu sua bênção. Esperando o gesto familiar, o Padre Pio, com um toque do seu humor característico, brincou. Como você quer ser abençoada, com um balde de água derramado sobre a sua cabeça? Agora vamos voltar a 1919 em San Giovanni Rotondo. Vamos imaginar uma criança de apenas 14 anos que vinha lutando com uma coluna deformada. Desde que contraiu tifo aos 4 anos, depois de se confessar com o Padre Pio, a criança passou por uma transformação milagrosa. O Padre Pio tocou com suas santas mãos, e instantaneamente, o menino se levantou e sua deformidade nas costas desapareceu completamente. Se avançarmos rapidamente até 1950, encontramos outra história emocionante de esperança contra toda a esperança. A sogra de um senhor estava lutando contra o câncer e, após várias operações, seu prognóstico era desesperador. Os médicos previram que ele não tinha mais de 4 meses de vida. Desesperado, o homem procurou o Padre Pio e esperou pacientemente sua vez para se confessar. Quando finalmente se encontrou com o frade, ele abriu seu coração e lhe pediu um milagre. Padre Pio, absorto em pensamentos, suspirou 2 vezes e declarou, temos que rezar. Todo mundo precisa rezar. Ela vai se recuperar. Fiel às palavras do Padre Pio. A mulher não só sobreviveu à cirurgia, como viveu mais 19 anos, desafiando todas as expectativas médicas. Ela até fez uma peregrinação a San Giovanni Rotondo para agradecer pessoalmente ao Padre Pio, que a cumprimentou com um sorriso e disse, venha, paz, minha filha, venha a paz. Cada uma dessas histórias é uma prova do dom extraordinário e da fé inabalável do Padre Pio. Através de seu toque, suas orações, às vezes, apenas suas palavras, ele conseguiu curas que a medicina sozinha não conseguiria explicar. Seu legado de milagres continua inspirando e tocando os corações de muitas pessoas ao redor do mundo. Número 4. Morte. O Padre Pio, um nome sinônimo de milagres e profunda conexão espiritual, encontrou seu fim em paz no dia 23 de setembro de 1968, marcando um momento profundo na história. Para milhões de pessoas que o veneravam, sua morte não foi apenas o fim de uma vida, foi o fechamento de um capítulo cheio de fé, cura e fenômenos inexplicáveis. Mesmo na década de 1960, quando sua saúde estava debilitada, a dedicação piedosa do padre às suas responsabilidades espirituais nunca vacilou. Sua última aparição pública foi profundamente comovente e carregada de significado. Foi no dia 22 de setembro de 1968, exatamente um dia antes de sua morte, que ele celebrou uma missa em comemoração ao 50º aniversário dos estigmas. Feridas semelhantes às de Cristo que haviam aparecido em seu corpo. Apesar de sua fragilidade, ele permaneceu de pé diante de uma grande congregação de peregrinos. E diante das câmeras que transmitiam o evento para inúmeras outras pessoas. Sua voz era apenas um sussurro e, quando o serviço terminou, ele quase desabou.
Com o apoio de seus companheiros monges, estava claro que sua jornada estava chegando ao fim. No dia seguinte, a história do pai Pio deu sua última virada. Cedo pela manhã, depois de fazer sua última confissão e renovar seus votos franciscanos, ele ficou deitado com o rosário na mão, sussurrando os nomes de Jesus e Maria até não conseguir mais. Por volta das 2h30 da manhã, na tranquilidade de sua cela no mosteiro de Nossa Senhora das Graças, em San Giovanni Rotondo, faleceu. Nos dias que antecederam sua morte, seus familiares testemunharam um último milagre. Os estigmas que marcaram seu corpo por meio século desapareceram sem deixar vestígios. O médico que o examinou confirmou que ele não tinha cicatrizes. Seu corpo não mostrava sinais das feridas que um dia definiram seu sofrimento físico e espiritual. Quando a notícia de seu falecimento se espalhou, milhares de peregrinos de todos os cantos se reuniram no mosteiro para prestar suas homenagens. O corpo do Padre Pio, colocado dentro de um caixão na igreja, atraiu uma multidão imensa, o que reflete o incrível impacto que ele teve em tantas pessoas. Seu funeral, no dia 26 de setembro, foi um evento monumental que contou com a presença de cerca de 100 pessoas. Depois de uma procissão solene e uma missa de corpo presente em San Giovanni Rotondo, ele foi enterrado na cripta da igreja de Nossa Senhora das Graças. O Padre Pio teve uma vida extraordinária. Disso não há dúvida. Mas antes de passar para os 3 sinais dos quais o Padre Pio falou, que você não acreditaria, vamos falar de outra coisa. Número 5. Ele é conhecido por suas profecias. O legado do Padre Pio se estende muito além de sua vida terrena, especialmente por causa de sua incrível habilidade de prever acontecimentos futuros. Inclusive, anos depois de sua morte, seu local de sepultamento continua sendo um celeiro de eventos milagrosos, que seus seguidores consideram uma prova inegável de sua conexão divina. Entre as diversas previsões do Padre Pio, uma que realmente causa inquietação é sua profecia sobre os 3 dias de escuridão, uma previsão premonitória que ele fez em 1959. Não se trata de um simples relato sobre um apagão ou uma tempestade que se aproxima. É uma profecia arrepiante na qual ele previu que o mundo ficaria mergulhado na escuridão por 3 dias e 3 noites consecutivas, um fenômeno que desafiava todas as leis naturais. Essa visão apocalíptica capturou a imaginação e o medo de muitos, acrescentando um profundo sentido de mistério e urgência aos seus ensinamentos. O Padre Pio não se limitou a deixar um aviso para seus seguidores, mas também lhes forneceu um plano de sobrevivência que combina a preparação espiritual com medidas práticas. Ele aconselhou a todos que ficassem em casa, tapassem as janelas e não se movessem, já que todas as luzes artificiais falhariam durante essa escuridão. Sobrenatural. Mas tem mais. Número 6. A orientação do Padre Pio não se limitava a ficar em casa. Enfatiza a importância da preparação espiritual, rezar o rosário, ler textos espirituais e fomentar uma vida espiritual, pessoal e comunitária mais profunda. Suas instruções detalhadas incluíam até mesmo a necessidade de se abastecer de provisões para resistir a possíveis calamidades naturais, como tempestades de fogo, furacões e terremotos que poderiam acompanhar a escuridão. Essa profecia é um chamado de atenção para que muitos de seus seguidores aprofundem sua vida espiritual e permaneçam alertas. Faz eco da praga bíblica de escuridão sobre o Egito, o que dá um peso bíblico às suas palavras e insta uma reflexão contemplativa sobre o próprio estado espiritual. Para muitos devotos do Padre Pio, essas ideias são parte viva de suas vidas, de sua fé, o que os obriga a levar a sério suas previsões e a se prepararem, tanto na alma quanto na prática, para um futuro como previsto por um homem que, segundo eles, foi verdadeiramente tocado pelo divino. Mas isso não é tudo. O Padre Pio também previu um acontecimento tão grave que literalmente apagaria um país do mapa. Uma perda catastrófica de história, riqueza e incontáveis vidas.
O Padre Pio descreveu esse cenário com um senso de urgência, sublinhando a falta de amor e compaixão entre as pessoas. E advertindo que nem mesmo os homens de ciência se salvarão. Apenas aqueles com corações verdadeiramente compassivos. Número 7. Essa crua profecia é um chamado de atenção espiritual. O Padre Pio enfatizou o poder da oração, o arrependimento e a busca pela misericórdia divina, como os únicos escudos contra a fatalidade iminente. Ele chamou de o aviso final, entrelaçando a profecia com o conselho espiritual, instando os crentes a fortalecer sua fé e sua preparação. Como descreveu o Padre Pio, durante esses 3 dias fatídicos, o mundo veria céus nublados, seguidos de uma incessante chuva de fogo durante uma noite excepcionalmente fria. Apesar dessas previsões aterradoras, ele ofereceu um farol de esperança. Aqueles que buscam a proteção da Virgem Maria encontrarão segurança. Os sinais de que esses 3 dias de escuridão estão se aproximando serão inequívocos, ele apontou. E a preparação é fundamental. Recolher elementos essenciais, como comida, roupa e água, se torna imperativo. Ele imaginou que esse evento ocorreria durante os curtos dias do inverno, enfatizando que não estava destinado a causar dano, senão a impulsionar a humanidade rumo ao arrependimento e ao despertar espiritual. Número 8. Os seguidores do Padre Pio levam essa profecia a sério, vendo-a como um empurrão divino para converter os não crentes e se preparar para algo monumental. Muitos dos devotos do Padre Pio veem os 3 dias de escuridão como um evento literal ou simbólico, uma verdadeira prova de fé que destaca as terríveis consequências de se afastar das leis de Deus. No meio dessa terrível profecia, o Padre Pio ofereceu instruções específicas para sobreviver. Quando surgissem sinais como uma noite incomumente fria, ventos fortes e relâmpagos, ele aconselhou a todos a fecharem bem as portas e janelas, evitando toda a comunicação com o exterior. Ajoelhar-se diante de um crucifixo e rezar fervorosamente, pedindo perdão enquanto buscavam a proteção da Virgem Maria. Além disso, ele destacou a importância de permanecer dentro de casa durante esses tempos, alertando especialmente sobre os perigos de olhar para fora ou se expor a gases tóxicos que poderiam se tornar, durante esse período, uma questão de vida ou morte. Em uma reviravolta ligeiramente reconfortante, o Padre Pio assegurou que aqueles que pudessem morrer inocentemente durante essa calamidade seriam considerados mártires e encontrariam seu lugar no reino de Deus. Essa profecia cheia de advertências da Igreja de Deus. E essa orientação serve como um duro lembrete do quanto está em jogo na negligência espiritual e da importância primordial da preparação e da fé em tempos de provação divina. É um chamado à ação para todos os que acreditam, um momento para refletir, se preparar e fortalecer suas conexões espirituais. Para entender plenamente os sinais dos quais falava o Padre Pio, precisamos falar de mais uma coisa. O Padre Pio é conhecido por suas cartas. Ao Padre Pio, uma figura sinônimo de milagres divinos, também se atribui ter recebido escritos profundos que se acredita procederem diretamente de Jesus Cristo. Não se trata de mensagens simples, mas de advertências divinas urgentes que empurram a humanidade ao arrependimento e nos instam a ficar atentos aos desafios espirituais que estão por vir. Uma dessas cartas que o Padre Pio recebeu, segundo dizem, ressoa com os intensos temas que podem ser encontrados em um filme apocalíptico. Fala de uma tribulação iminente, que lembra a catastrófica queda de cidades bíblicas como Sodoma e Gomorra, acompanhada de um juízo divino que é descrito como iminente e inevitável. O tom é tão sério quanto pode ser, quase como um chamado de atenção à humanidade para que se coloque em ordem e se apresse. É uma súplica dramática de Jesus, que expressa um profundo desejo de revelar a imensidão do seu amor. E, ao mesmo tempo, lança um duro aviso. Número 9. Imagine-o dizendo, meu filho, eu estive esperando por este momento para te mostrar a profundidade do meu amor. Mas se prepare, reze, e diga a todos para fazerem o mesmo.
O tempo avança e em breve terei que visitar meu povo infiel, que ignorou meu período de graça. Este começo é um grito de guerra para a ação. A carta que o Padre Pio recebeu não tem rodeios. É direto ao instar a todos a continuarem com suas orações e se prepararem para quando Deus decidir lançar seu juízo de forma inesperada. Sugere que fiquemos atentos aos sinais cósmicos, como as perturbações no Sol, na Lua e nas estrelas. Sinais da velha escola de que algo grande está no horizonte. As imagens nas cartas do Padre Pio são cruas e poderosas. Projetado para nos chacoalhar e nos despertar. Pinta um retrato de pessoas que vão para a festa no inferno, felizes e inconscientes da fatalidade que as espera, como se estivessem indo para um grande festival sem ter ideia de que tudo está prestes a dar errado de forma catastrófica. Essa comparação assustadora destaca as terríveis consequências de ignorar esses alertas celestiais e a importância fundamental de alinhar nossas vidas com o que é espiritualmente correto. Além disso, a carta exige uma reparação ativa, inatividade e mortificações, destacando quanto está em jogo, não só em nossas vidas, mas também na salvação de inúmeras almas, e no nosso papel, no grande esquema da guerra espiritual. A mensagem de Jesus na carta oferece um aviso final e assustador. O juízo vindouro cairá como um raio e não terá piedade dos ímpios. Esta conclusão é uma declaração estrondosa do poder da justiça divina e da realidade geral do reino de Deus. Essas cartas obrigam os crentes a olhar além da piedade pessoal para trabalhar ativamente pela saúde espiritual da comunidade. Em geral, enfatizando que cada ação conta na batalha cósmica pelas almas, e com isso, finalmente chegamos aos sinais da verdadeira riqueza. O Padre Pio falou sobre os sinais que você não vai acreditar, os 3 sinais que o Padre Pio identificou como indicadores de verdadeira riqueza e bênção. Segundo ele, se você possui alguma dessas bênçãos, em breve será rico. Número 10. As 3 bênçãos. Em primeiro lugar, as 3 bênçãos. Está o dom de uma família amorosa. Imagine o conforto e a segurança que se sente ao ter familiares que se preocupam profundamente com você. O Padre Pio considerava que este era um dos maiores tesouros da vida. O apoio e o amor incondicionais de uma família são inestimáveis e oferecem uma base de estabilidade e afeto que o dinheiro simplesmente não pode comprar. A seguir, o Padre Pio enfatizou a importância da boa saúde. Estar saudável o suficiente para viver a vida livremente, sem as limitações de uma doença crônica ou de uma hospitalização prolongada, especialmente nos anos mais jovens. É uma bênção que é fácil de passar despercebida até que esteja comprometida. A boa saúde permite perseguir os próprios sonhos e aproveitar plenamente os momentos da vida, uma riqueza a qual nem todo mundo tem acesso. Por fim, a fé se destaca como uma bênção profunda em um mundo onde muitos não têm exposição às crenças espirituais ou optam por ignorá-las. Ter uma fé que traz orientação, conforto e um sentido de propósito é verdadeiramente enriquecedor. O Padre Pio via a fé como um elemento crucial da riqueza interior, que oferece uma reserva de força e esperança que melhora a qualidade de vida em um nível profundo e duradouro. Junto, esses 3 elementos, a família, a saúde e a fé, formam a pedra angular da verdadeira riqueza. Os ensinamentos do Padre Pio destacam que possuir esses aspectos significa que em breve você será imensamente rico de uma forma que a riqueza material não pode replicar. Nutrem a alma, enriquecem o espírito e proporcionam uma vida de abundância significativa.